Segunda Reis, capítulo 12. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. No 7º ano de Jeú, Joás tornou-se rei e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sebias e era de Bersabeia. Joás fez o que é agradável aos olhos de Yahvé durante toda a sua vida, pois o sacerdote Joiada o havia educado. Contudo, os lugares altos não desapareceram e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso sobre os lugares altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das oferendas sagradas que for trazido ao templo de Yahvé, o dinheiro das taxas pessoais e todo o dinheiro oferecido espontaneamente ao templo, recebam-no os sacerdotes, cada qual da mão dos seus conhecidos, e o empreguem no templo, para fazer as restaurações necessárias. Ora, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não tinham ainda restaurado o templo. Então Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não restaurais o templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro dos vossos conhecidos, mas o dareis para os reparos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem dinheiro do povo e em não serem mais os encarregados da restauração do templo. Então o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e o colocou ao lado do altar, à direita de quem entrava no templo de Yahvé. E os sacerdotes que guardavam os umbrais nele depositavam todo o dinheiro oferecido ao templo de Yahvé. Quando viram que havia muito dinheiro no cofre, subiam o secretário real e o sumo sacerdote, recolhiam e contavam o dinheiro que se achava no templo de Yahvé. Uma vez conferido o dinheiro, era entregue aos empreiteiros contratados para as obras do templo de Yahvé, e estes o empregavam pagando os carpinteiros e os construtores que trabalhavam no templo de Yahvé, os pedreiros e escultores, e na compra de madeira e pedras de cantaria, destinadas à restauração do templo de Yahvé. Em suma, para todas as despesas de restauração do templo. Mas não se faziam no templo de Yahvé taças de prata, cutelos, bacias para aspersão, trombetas, nem objeto algum de ouro ou de prata, com o dinheiro que era oferecido. Este era entregue aos empreiteiros que o empregavam na restauração do templo de Yahvé. Nem se pediam contas dos homens aos quais era entregue o dinheiro para dá-los aos operários, porque agiam com honestidade. O dinheiro oferecido pela expiação de um delito ou de um pecado não era destinado ao templo de Yahvé, mas ficava para os sacerdotes. Então Azael, rei de Aram, partiu para combater Gate e tomou-a. Depois resolveu subir para atacar Jerusalém. Joás, rei de Judá, tomou todos os objetos que haviam consagrado os reis de Judá, seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, e também os que ele próprio havia consagrado, bem como todo o ouro que se encontrava nos tesouros do templo de Yahvé e do palácio real, e enviou tudo isso a Azael, rei de Arã, o qual se retirou de Jerusalém. O resto da história de Joás e todos os seus feitos não está tudo escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Seus oficiais sublevaram-se e fizeram uma conspiração. Mataram Joás em Bet-Melo, na descida de Sila. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, o feriram e ele morreu. Foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Amazias reinou em seu lugar.